Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Mente Holística, onde a gente fala das nossas, daquilo que nos integra, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, enfim, nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui, assuntos pertinentes, né, ao nosso bem-estar, com a doutora Cecília Peixoto, é uma fisioterapeuta que está aqui comigo hoje, que ela é aqui de Goiânia também, e ela vai falar mais especificamente sobre microfisioterapia. É uma terapia corporal, manual e que traz resultados, benefícios maravilhosos para a nossa saúde integrativa, para a nossa, né, tranquilidade emocional, enfim. Muito prazer, Cecília. Você vai falar isso tudo para nós agora. Para mim é realmente assim muito grata por você ter aceito o convite de estar aqui comigo, conversando, falando de coisas que eu falo às vezes as pessoas nem conhecem, nem nunca ouviu falar, né? Obrigada por essa disponibilidade de estar aqui. Que isso, eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui também e ter a oportunidade de falar um pouquinho mais do nosso trabalho, né? E que as pessoas possam saber um pouco mais das opções que existem de saúde, de integralidade do corpo. É isso mesmo. É muito bom mesmo, porque assim, eu sempre falo aqui, as pessoas que vêm, normalmente terapeutas, estudiosos, né, de alguma forma de cuidado, né, que pode ser utilizado, repassado aí para gente, né, que está aqui nesse mundo tão conturbado. Então, eu vejo que quem busca realmente se autoconhecer, está tudo disponível, né? Sim. Então, a gente entender que você vai falar de um procedimento aí que para muitos vai fazer muita razão e que eu espero, né, que isso reverbere, que traga algum benefício, né, para as pessoas. Eu quero entender também como que é que onde você nasceu, se você chegou aqui e já sabia que você queria trabalhar com isso um dia, porque às vezes a criança já tem essa, né, essa vontade de fazer algo assim, né, de cuidados. Como é que foi? Quem que é a Cecília Peixoto? Sim, então, eu sou... Bom, vamos iniciando lá do começo, né? É. Eu nasci em Altamira, no Pará. Minha família é daqui, mas foram para lá. E eu nasci, morei até os 5 anos de idade e vim para Goiânia. Então, Uhum. hoje eu me considero mais goiana do que paraense, apesar de adorar lá também. Aham. Mas eu nasci... a minha família é uma família já que veio do espiritismo. Então, a gente tem um entendimento da religião espírita e energética um pouco maior. Uhum. Meu pai, ele é médico e trabalha muito com as terapias holísticas. Então, desde pequenininha, ele trabalha com... Que eu era pequenininha, ele trabalha com reiki. Tanto que eu tive bronquite quando era criança, ele me tratou com reiki. Que coisa boa, que boa notícia. É. Ah, Então, ele sempre também teve esse olhar também pro mundo mais holístico. Ele é ortomolecular, trabalha com outras terapias energéticas junto. Então, eu cresci nesse meio de entender que o corpo ele não é só físico, que entendi. existe muito mais e muito além do corpo físico. Existe a mente, existe o espírito e as energias. E assim, quando eu era adolescente, também me chamava muita atenção essa questão. Eu já queria saber um pouquinho mais de chakras, né? De entender o corpo sutil, né? O corpo Sim. espiritual. Mas, enfim, apesar da insistência de todo mundo para eu fazer medicina, era Imagina. uma, era uma coisa que eu não quis fazer, assim, não sei se foi por implicância, mas, assim, É. até hoje meu pai fala, por que você não faz medicina? Eu falei, pai, porque se eu fizer medicina, eu vou trabalhar com isso que eu tô trabalhando hoje. É, Então, não está no caminho, né? Que é, bom. e assim, mas eu sempre tive essa ligação com a área da saúde. Claro. Então, eu queria achar um meio. E aí meu pai sugeriu, falou, fisioterapia. Pode ser. Eu nem sabia o que era fisioterapia. Pode Uhum. ser. Vou lá. Eu queria psicologia, pensei em psicologia também, que é algo também que me encanta bastante. A minha irmã é psicóloga, então Uhum. eu via um pouquinho isso. Mas eu fui para fisioterapia, assim. Eu sou muito de toque, então acho que eu me encontrei um pouco na fisioterapia.
achei bem legal. E quando eu formei, aí eu fui entender o que eu queria, né? Uhum. Aí eu fiz dermatofuncional, Hum. porque, é o que dá dinheiro e tal, Tem toda essa história. né? Primeiro, né? Claro, você tem que ganhar dinheiro, tá? É. Fiz o dermatofuncional. Não era uma coisa que me agradava muito, então, consequentemente, eu já entrei pro Pilates. E o Pilates, por ter essa questão do movimento, por ter essa questão da integralidade, já me encantou muito mais. Então, eu fiquei mais encantada com o Pilates. Trabalhei muitos anos com o Pilates. Trabalhei mais de 10 anos com o Pilates. Mas eu sentia no finalzinho, assim, que eu queria algo a mais. Queria ajudar algo a mais além do corpo físico. Entendi. Eu sentia que estava faltando alguma coisa. E é muito engraçado, porque aí eu pensei, vou fazer osteopatia, o que eu vou fazer, né, tal. E aí me veio uma memória de uma entrevista que eu vi sobre a microfisioterapia. Há muitos anos, eu nem lembrava, nunca mais tinha visto sobre, mas me veio essa memória. E eu fui estudar um pouco mais. Então, eu estudei um pouquinho mais sobre a micro, fui numa pessoa que trabalhava com a microfisioterapia em Goiânia, perguntar e tal. E eu fui me encantando, assim, entendendo como é que funcionava. E eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu fiz a formação da microfisioterapia. É tipo uma pós-graduação? É um braço da fisioterapia? É como se fosse uma formação, né? Ele é um braço, assim. direcionado. Isso, é como se fosse um curso a mais, sabe? Tá. Eles são divididos por módulos, então Uhum. você vai fazendo ao longo da quantidade que você quiser fazer. Por exemplo, existem 9 módulos, você pode fazer até os 9, Entendi. né? Hoje eu tenho até o 8º módulo e mais um outro braço, que é o MKE, que hoje não é da microfisioterapia, mas ele veio da vertente da microfisioterapia. Tá. É um complemento? É como se fosse um complemento. É como se as escolas separaram, montaram um de um jeito e outro do outro. Então, eu tenho desses dois entendimentos, digamos assim. Perfeito. E aí eu fui entendendo e fui me apaixonando, e aí eu fui trabalhando com isso e vendo muitos resultados, e muito incrível, assim, a gente perceber, às vezes, que não é só no corpo, né? O problema não tá só no corpo, apesar das pessoas virem muito procurando a microfisioterapia com a dor física e achar que eu vou tratar essa dor física. Aí eu falo de alguma coisa, questão emocional, a pessoa até fica... Como assim? Mexer na emoção é muito mais difícil, né, também, para muitos. Muito, porque aí vai naquele ponto que às vezes é o que dói realmente, né? Exatamente. Então, você deve também ter esse tipo de paciente. Mas aí você já formou, já tem então um tempo já, né? Que você falou 10 anos com Pilates. Sim, eu formei em 2009. Já tem um tempinho. Já tem um tempinho. Eu fico, meu Deus, passa rápido. Então, e aí você tem filhos? Sim, eu tenho 2 filhos. Eu sou casada, né? Tenho 2 filhos. O Arthur, de 5 anos, e a Amandinha, de 2 anos. Que delícia, turminha. É, uma turminha bem gostosa. É muito legal. Então, e aí como que é? Porque eu já fui paciente, né, dessa terapia. Eu achei sensacional. Eu acho que assim, é algo realmente que é surpreendente para a gente que é leigo, né? Então, assim, como que é o procedimento? Assim, o que causa, qual o resultado de um tratamento, de uma terapia dessa? Porque eu sei em mim, mas eu quero que você, como especialista, obviamente, né, fale. Sim. Então, a microfisioterapia, assim, como resultado, não é algo imediato também, né? Porque às vezes as pessoas procuram, vou fazer uma sessão e pronto, acabou. Não, é um processo, né? E é um processo da pessoa também, do corpo dela, perceber e entender algo. Tanto que a gente faz a micro, a gente divide ela em sessões de intervalos de 30 dias, mais ou menos. Porque precisa de um processo do corpo entender, o corpo processar aquela informação. Porque ele vai se autorregular para isso, né? Mas existem resultados muito bons, assim, tanto com dores físicas, tanto com problemas emocionais, toques, tiques, assim, depressão, já vi muito, problemas de pele, porque como a microfisioterapia, ela ajuda a regular o organismo, a gente consegue trabalhar
um âmbito muito grande, Uhum. porque ela regula o funcionamento do que não está funcionando da forma ideal, Aham. né? Então, a gente consegue aí uma Alinhamento, abrangência né? maior. Ai, que Uhum. coisa maravilhosa. Eu acho sensacional. Então, Cecília, e aí essa aplicação, assim, como que é o processo em si, né? O encontro. Eu vou lá, marca a consulta e tal, e aí tem isso que você já falou, do tempo, beleza. Mas o procedimento em si, que é manual, né? Que a Sim, é uma gente, terapia manual, terapia através manual. do toque sutil. Geralmente o paciente chega, eu faço uma anamnese. Hoje eu trabalho junto com a microfisioterapia outras técnicas. Então, eu trabalho com a fisioterapia integrativa. Então, a gente faz uma anamnese bem detalhada, Uhum. perguntando, assim, desde problemas físicos, problemas emocionais, questões emocionais, desde antes da sua mãe pensar em ter você Ai, que até a legal. vida adulta, né? Então, a Sim. gente faz uma Bem anamnese abrangente. bem abrangente, exatamente. E através daí, eu já entendo mais ou menos como que eu posso iniciar o tratamento. Geralmente, quando eu começo com a microfisioterapia mesmo, então a pessoa fica deitada, de roupa normal, e através do toque sutil, eu vou sentindo a pele e percebendo aonde tem tensões teciduais, assim. É bem sutil, é Eu como se imagino. é um passar da mão, assim, que trava, sabe? Então, eu já sei que tem alguma coisa ali. A gente tem um mapa com que a gente segue, que a gente consegue entender, às vezes, o porquê e o motivo daquilo ter travado. Uhum. E a questão até da idade, né, Cecília, que às vezes fala assim, né, em tal fase da sua vida, é sensacional isso, assim, eu acho, eu fico intrigada, porque, né, com um toque, aí de repente, como você fala, a mão trava, precisa de uma Sim. sensibilidade, assim, É, além do conhecimento, obviamente, estudar, claro, é. mas eu imagino que precisa de uma sensibilidade a mais, né? Assim, é treinável, sabe? É. Antes, por exemplo, no começo mesmo, a gente fica meio tenso e... será que é isso? Mas a gente sempre utiliza as duas mãos, porque fecha um campo eletromagnético. Então, quando a gente tira uma mão, às vezes o tecido movimenta normal. Quando a gente coloca a outra mão, a gente sente aquele tecido que trava. A gente Olha, tem uma resposta diferente do corpo. olha que Então, coisa. aí a gente entende, às vezes, será que tá certo? Será que tá errado? É só tirar a mão. Olha que sutileza que é, né? Assim, para ter essa percepção. Sim. E aí, a partir de qual idade que pode fazer essa terapia? Qualquer idade, desde recém-nascido até idoso. Eu já tive pacientes de 100 anos Ai, que coisa. e já tive bebezinhos. Meu filho, minha filha, Sim, nasceram, eu já fazia a micro neles. claro. Porque Imagino. existem memórias dos pais, de Claro. tudo, né? Com certeza. E aí, assim, o que que você vê que, assim, que você já teve, né, de resultado de algum paciente e tal, que é, assim, coisa boa de falar aqui, né, para as pessoas entenderem o que que mexe, o que que pode vir a alinhar. Eu sei que é tudo, mas enfim, algo Olha, bom. eu já tive resultado de pessoas que melhoraram dores no corpo mesmo, né? De pessoas, às vezes, que vieram procurar a micro por algum sintoma físico. E aí já falou, o físico ainda continua um pouquinho, mas nossa, destravou tanta coisa na minha vida. Olha, já manifesta em outra Manifestou em área. outra área, exatamente, manifestou em outra área. Às vezes a pessoa estava com dúvida de alguma coisa e vai melhorando. Tem gente que melhora muito na questão emocional. O emocional, como a micro, ela atua no sistema nervoso autônomo, então as questões emocionais, elas são Também. muito bem trabalhadas com a microfisioterapia. Então, eu tenho muitas respostas emocionais. Depressão, ansiedade, tenho bastante. Problema de pele, já vi pacientes que melhoraram muito com problema de pele. Que tipo de Intolerâncias. problema de pele? Dermatites. Ah, tá. Tem dermatites, alergias. Ah, sim. Uhum.
É porque assim, né, para os leigos, a gente que é leigo assim, a gente precisa que se fique falando bem mais explicadinho. Tá, e aí você atende em qual bairro aqui em Goiânia? Eu atendo no setor marista, na Setor Clima 21. Uhum. Ah, tá. Não, legal que depois a gente vai pegar aqui, né, toda a sua história e passar para as pessoas irem lá fazer essa coisa boa. É. E aí, assim, tem algum sintoma de reação, alguma coisa que dê, que, né, o organismo às vezes pode acontecer? Como que é? Sim, não é uma via de regra, né? Não é uma coisa que vai acontecer sempre com Claro. todo mundo, né? Mas o corpo, ele se autorregula. E às vezes isso movimenta bioquimicamente o seu organismo. Então podem haver reações, desde uma pequena sonolência, a febres, a problemas, a vômitos, Olha. enfim, às vezes aumenta a irritação de alguma coisa, aumenta o problema para depois melhorar, isso também pode acontecer. Mas assim, Nada fora do padrão. nada fora do desespero, assim. Entendi, é. E eu sempre falo assim, eu trabalho de uma forma onde eu respeito o limite do corpo do paciente. Então eu não vou trabalhar além do que o seu corpo precisa, do seu corpo consegue responder. Até porque senão vai gerar uma sobrecarga e às vezes nem vai resolver aquele problema como um todo. Então eu falo, geralmente os meus pacientes têm respostas muito sutis desses mal-estares, dessas coisas assim. Porque eu vou questionando no corpo até onde eu posso chegar. Ah, então, é isso que eu ia perguntar, exatamente. Que assim, essa percepção vem da sensibilidade de entender aquele paciente na hora que ele está ali na maca e você vai percebendo que tá bom. Sim, exatamente. Geralmente a gente segue um limite. E normalmente, quantas né, sessões você entende? Também eu sei que é uma leitura, mas uma base, assim, né, uma média para entender o tanto. Então, depende, mas a gente coloca numa média entre 3 a 4 sessões. Depende do objetivo do paciente, depende da evolução do paciente. Eu já atendi pacientes que precisaram só de uma sessão e foi tudo bem. Geralmente criança, a resposta é muito rápida com criança. São mais soltos, né? Ele Já libera deixa logo. fluir mais facilidade. Deixa aí. E já atendi pacientes que já fiz 6 sessões, 7 sessões, porque assim, dentro do objetivo dele, das questões dele, ainda tem muito o dia a dia. Então a gente fala assim, ó, é uma coisa que é muito legal que a gente fala na micro. A gente pega o peixe dentro do aquário, tira ele e limpa. E ele volta pro aquário. Se o aquário estiver sujo, ele vai se sujar de novo, né? Então, depende muito do ambiente que você vive, do meio que você vive. Claro que quando você está mais limpo, digamos assim, você tem mais clareza das coisas, né? Sim. Mas o seu ambiente também tem que ser trabalhado. Mas essa parte você não assim, tem algum tipo de ajuda, vamos falar, uma conversa sobre isso? Sim, com a micro a gente atua mais especificamente nas memórias e tal, mas eu trabalho junto com a fisioterapia integrativa justamente para auxiliar, por exemplo, se tem alguma sobrecarga bioquímica do organismo, eu utilizo algumas suplementações que possam auxiliar nessa sobrecarga. Tá. Exatamente. Aí eu trabalho também com as outras terapias energéticas, né? Com a limpeza de chakras, que também auxiliam energeticamente nessa limpeza e nessa percepção do corpo. É por isso que é importante mesmo, quando fala integrativo, né? A gente entender que é muito importante, porque a gente se entender, hoje está muito também sendo falado isso, a gente é um sistema, né? A gente não é só, a gente tem todo coisas que a gente trouxe, né? Como você falou, na hora que o bebê nasce, ele já tem tantas coisas que já vivenciou. E como a gente sabe, né? Vem de antepassados, ancestrais. É muito interessante. E aí, assim, você falou de um idoso aí, né? O acamado, vamos dizer assim. Existe alguma coisa que pode ser feita também
Como que é que você vê isso? Ou Sim. você já atendeu? Como que é? Sim, o idoso que eu atendi era acamado, sim. Ah, tá. É normal, assim, vai funcionar de acordo com o que o corpo dele consegue responder, claro, né? E ele vai ter as melhoras específicas dele. A única coisa, assim, não tem contraindicações, né? Entendi. Mas a única coisa que a gente tem que ter uma cautela é da vitalidade do paciente. Então, aquele paciente que está numa uma condição vital muito enfraquecida, a gente toma mais cuidado, né? Claro. Toma mais cuidado. Mas, basicamente, num acamado, numa pessoa normal, é como uma pessoa normal, assim. A gente faz e tem respostas legais também. Uhum. Quando você fala respostas legais, qual que é? No acamado. Vamos entrar em detalhe, porque é uma coisa muito nova, assim, né, nessa área. Por exemplo, a gente vê os idosos e tudo, e falar em microfisioterapia não é comum, né? Não é natural. Sim, sim. Não, então, nesse específico, a gente vê também uma melhora, assim, da estima da pessoa, melhora de funcionamento do órgão também. Então, às vezes, um órgão que não está funcionando muito legal, os rins, o fígado, a gente vê uma melhora um pouco melhor. E aí, consequentemente, também, os exames começam a melhorar. Ah, que coisa boa. Porque, assim, tem tantas, né, dificuldades realmente, né, no idoso, assim, que está com esse tipo de... Já, né, afeta muita coisa, Sim, né? sim, principalmente que acho que a mente, ela comanda muito, né? E a gente vê as limitações, faz com que a gente também Exato. fique ruim, né? Então, A autoestima realmente... exatamente. Então, a gente trabalhando isso, consequentemente, a pessoa ela se sente mais disposta. Então, ela vai ter mais vigor, né? Até uma qualidade de vida melhor, Uma né? qualidade de vida melhor, exatamente. Não, igual falando, não é milagre, né? Tipo, a gente Claro. não vai tirar um acamado da cama, mas a gente vai tendo percepções sutis, às vezes, das melhoras, né? Com certeza. É mais qualidade mesmo. Eu acho que Isso. é isso. Tudo que for possível, né? Você, como já estudiosa disso e tal, fazer pelo outro, que a finalidade é essa, eu acho sensacional, né? O resultado, você vê que seja um pouquinho, né? Já fala, que coisa boa, eu estudei, valeu. É isso, né? Tipo um propósito mesmo, né? De estar aqui para contribuir, né? Isso mesmo. Uhum. Com essa... E cada paciente que a gente vê, que dá um feedback legal, que dá uma resposta legal, acho que o nosso coração enche, assim, de alegria, né? É verdade. Assim, no caso, você vai até a casa também, por vezes, num caso extra, assim, você vai até a casa do paciente ou somente na clínica? Eu já fiz atendimento em casa, mas eu confesso a você, assim, que é mais complicado, porque a gente tem que levar um material, né? Ah, Assim, tá. umas apostilas desse tamanho, assim, Entendi. e às vezes não tem aonde colocar, fica meio sem Não é jeito. prático, né? Não é prático, exatamente. Então, hoje eu atendo mais no consultório mesmo. Mas eu já fui, em casos, assim, que realmente extrema necessidade, a gente também não deixa de atender, né? Claro. Claro. E assim, eu não sei muito assim, né, o que é o processo em si, você estuda, vamos dizer, quando você foi, né, dentro dessa formação, você estuda mais a parte física ou a parte, como que é o conjunto do estudo para resultar nessa terapia que é sutil, mas ela é corporal? É Sim. muito... A microfisioterapia, ela é um estudo, assim, bem abrangente mesmo. Ela veio de um estudo da filogênese e da embriologia. Então, desenvolvimento, a gente estuda um desenvolvimento celular, né? Então, quando a gente, às vezes, pega um tecido, uma pele, e fala, sei lá, tal músculo está envolvido. Porque tem um desenvolvimento embriológico, né? Que é o estudo do desenvolvimento do embrião. Nasce uma célula, ou nasce um órgão, nasce um tecido muscular, nasce uma vértebra. Nossa! E dentro
disso, a gente estuda também a filogênese, que é o desenvolvimento humano não, né? O desenvolvimento da vida, né? Desde uma molécula que vai virar um ser. Aí a gente estuda também um pouco das questões emocionais, né? Do que aquele tecido representa em tal emoção. Gente, que coisa sensacional. Então ele é um pouco abrangente. Um pouco? Na verdade, assim, a micro ela foi desenvolvida por 2 franceses, vou explicar mais assim, que eles trabalhavam com a osteopatia e muito com a crânio-sacral, que é uma técnica da osteopatia também que trabalha muito as fáscias, né? O movimento das fáscias, que é um tecido que fica entre os músculos. Já viu aquela pelinha que fica entre os músculos, aquela pelinha branca que envolve isso? São as fáscias. Sim. E aí eles começaram a perceber que às vezes os pacientes deles, eles resolviam que eles voltavam depois de um tempo com o mesmo problema. Que eles, opa, peraí, tem alguma coisa a mais aí pra gente entender. E aí eles foram trabalhando. Um era também, ele era teólogo, então ele estudou muitas outras questões, além do físico especificamente. Que coisa boa. Eles eram o quê? Eles são franceses. Franceses. Isso. É uma técnica francesa. Ah, tá. Então, aí aprofunda nisso, porque aí vai em qual... porque quando eu fiz foi no meu braço. Normalmente é só no braço ou tem outras partes? No corpo todo. No corpo todo? A gente busca no corpo todo. A gente vai... Sei lá, eu vou fazer um questionamento aqui, né? Que tem como a gente fazer. Claro. Para poder saber para onde eu tenho que começar. E disso daqui pode ter um problema no pé. Pode ter um problema na cabeça, pode ter um problema em algum órgão específico. Que coisa. Então, tipo, não tem um lugar só específico. A gente passa a mão no corpo inteiro. Tá. E aí, vamos dizer, deu lá que tá no pé. Aí você vai fazer a mesma sensibilidade no pé ou destrava... Assim, você sabe que é no pé, mas você tem um movimento específico que faz aqui no braço que dá o resultado no pé. Por exemplo, eu tô bem leiga aqui porque... Não, tá certo. É isso mesmo. Não, porque a gente vai procurar, na verdade, a porta de entrada daquele problema específico, o que causou aquele problema. Então, ele armazena em um lugar e onde ele se encontra. Então, necessariamente, eu nem vou pegar no seu braço para resolver o problema do seu braço. Entendeu? Entendi. Nossa, gente. A gente busca, exatamente, a gente busca o problema e a causa dele. Tá. E quanto tempo que dura esse estudo que você fez para saber de tanto, assim, coisa tão sutil e delicada no sentido físico mesmo, né? Assim, a microfisioterapia, elas são separadas por módulos, você falou que são os 9, mas quanto tempo dura cada módulo? E depende muito de cada um, porque você pode fazer de forma separada. Então, assim, tem gente que vai fazer todo mês. Ah, tá. Porque ele dura em média de 2 semanas cada módulo. Ah, tá. Então, é um período de 2 anos. Então... Sei lá, você fez todos os módulos. Isso. E dá para aprofundar desse tanto porque você já teve uma parte do conhecimento na fisioterapia? Não. Não? Não, sim. Só anatomia, fisiologia. Então. A gente entende isso. Mas a forma didática deles também é para entender, assim, melhor o processo, sabe? E a gente também estuda mais também. Aprofunda outras coisas, né? E junto com a microfisioterapia também, eu estudei também as leis biológicas, né? Que é da nova medicina de Hammer. Então, acho que muita gente da microfisioterapia também acaba estudando um pouco das leis biológicas. Que é como se fosse... Não é, mas é como se fosse uma psicossomática da questão, do problema, sabe? Então, a gente vai aprofundar também, verbalmente, às vezes, o que esse problema pode estar em questão, talvez uma questão emocional, algum conflito emocional que vivencia. Porque hoje também a gente já sabe, né, da psicossomática mesmo. Ela somatiza, né, de acordo com as emoções que a gente tem, com os sabores, enfim, da vida. A gente vai deixando essa marca no nosso corpo, né? Ela vem do corpo sutil,
como você já cuida também do corpo sutil, né? Então, você já Sim. dá uma pausa ali. A gente fala a porta de entrada é no corpo sutil, né? A porta de entrada já dá fecha essa porta um pouco, vamos aí, vamos cuidar. Mas a gente sabe disso. Então, realmente, eu acho que essa junção, né? Como você falou, estudou um e também o outro, eu acho que também é bem pertinente, né? Sim. Ter esse conhecimento Sim. para essa terapia, né? Sim. A microfisioterapia, eu posso não falar nada com você, porque ela vai atuando no seu corpo. Então, tipo assim, eu vou desenvolver ali os estímulos do corpo para o seu corpo entender que é ali que está funcionando. E eu te falo a título de informação para um acesso mais rápido na memória. Tá. Então, Porque ela vai na mente para entender o que está acontecendo e ajuda, né? E ajuda, exatamente, contribui para acessar. Isso. Mas não necessariamente eu preciso falar, porque eu estou informando o seu corpo, algo que já está lá, aquela memória já está lá. Então, se eu estou informando que aquela memória não está funcionando direito, não está da forma como deveria, o seu corpo vai entender que aquela região não está legal e essa memória vai para o seu inconsciente e vai ser retrabalhada aquilo para que aquele fluxo de movimento se mantenha. Uhum. Quando eu coloco uma informação verbal, é a título de você entender melhor, que também aí tem a questão do autoconhecimento, também que ajuda bastante, né? Você entender as questões que estão acontecendo com você, Sim. né? E também o seu corpo reagir mais rápido a esse processo. Porque quando a gente entende, aquilo dá um clique, um start mais rápido. Então, por isso que muitas vezes as pessoas colocam também a medicina germânica junto. Porque a gente dá uma informação um pouco mais aprofundada. Eu gosto muito de falar, sabe? Tipo, eu Cecília, dentro do meu processo. Olha, eu estou fazendo a micro. Dentro das leis biológicas, essa questão que eu achei aqui com a micro, fala isso, isso e isso. Então, eu gosto de separar. Para que as pessoas, é muito legal, para que as pessoas possam entender que eu estou fazendo duas técnicas que são diferentes, mas que se complementam, e que a microfisioterapia não é só falada, entendeu? Tá. Porque às vezes, igual, por exemplo, eu fiz a microfisioterapia no meu avô. Meu avô tem 93 anos. Tem coisas... Ele é meu avô. Tem coisas que talvez ele não se sente confortável de eu falar. Com certeza. Né? Ele também não vai entender muito bem esse processo. Ele aceitou fazer, ficou bonitinho lá, tentando entender o que eu estava fazendo com ele. Sim. Mas tem coisas que, se eu falar, às vezes ele bloqueia, trava, né? Pois é, mas a percepção chega ao ponto de entender o que aconteceu? Sim. A gente fala, olha, pode ter acontecido algum problema aqui na micro mesmo, Sim, tá? claro. Pode ter acontecido algum problema que você vivenciou, sei lá, de separação em tal época. Gente. Quantos anos? Muita coisa. Gente, tá saindo muito para mim, por exemplo, questões de... Como é que fala? Segredos familiares. Tá saindo muito. Segredo familiar. Aí falo, pô, tem algum segredo na família que você desconhece, que o seu corpo não tá entendendo e não tá conseguindo resolver essa questão. Aí, o que é legal fazer? Eu acionei a memória tá ali. Por isso que das questões integrativas, né? Claro. Aí, o que eu peço às vezes para fazer? Que eu já fiz comigo. Por que não faz uma constelação para ver essa questão? Que é uma outra ferramenta que eu não faço, mas eu indico. Pode me indicar. Ótimo. Para trabalhar isso. Por isso que eu falo assim que as terapias elas são complementares e as ferramentas existem várias ferramentas para elas irem se agregando. Com certeza. Isso, gente, eu acho sensacional. Porque assim, primeiro o entendimento de que eu sozinha, como terapeuta, no seu caso, você como terapeuta, já indicar outras terapias,
Isso é realmente da era de Aquários, né? A gente trabalhar na coletividade, pela coletividade. Por isso que eu vejo que esse momento agora está sendo assim, eu falo auspicioso, né? Aquela coisa da luz estar chegando realmente, iluminando quem está disposto, né? Deixar se iluminar. Então, trazer isso, né? De falar assim, esse cuidado até que eu vou. O outro é lá com o médico, né? O outro é com o psicólogo, o psiquiatra, enfim, a gente fazer essa junção realmente de trabalhos em conjunto para ter um resultado, né? Sim. E fazendo um merchanzinho da minha clínica, inclusive, Vamos lá. que tem muita relação com isso. A clínica ela já existe desde 95, como Clínica Médica e Medicina Alternativa. E ela sempre teve o intuito do tripé da saúde, mente, corpo e espírito, a integração. A gente entende que o corpo é integrado e que a gente tem que trabalhar todos os âmbitos para isso. Então, a gente começou em 2019 a parte da atividade física lá, que não existia. E a gente tenta trabalhar isso, essa integração da mente, do corpo e do espírito. Então, é uma clínica de medicina integrativa, que existem vários profissionais, e a gente gosta de indicar porque a gente vê a melhora, vê a percepção, sabe? A gente entende que o outro é tão importante quanto. O médico é tão importante quanto um terapeuta, quanto um profissional de educação física, porque eu gosto muito de uma analogia que é assim. Quando seu carro estraga, você vai no mecânico, ele não vai mexer só numa pecinha e resolver o problema. Ele vai pegar uma ferramenta, mexer com a pecinha. Ele vai pegar outra ferramenta, vai mexer com a pecinha. Vai pegar outra... Até o seu carro tá totalmente pronto, né? Tá pronto para passear, né? Então, acho que o nosso corpo funciona também da mesma forma. Existem várias ferramentas que vão fazer com que essa questão melhore. Por exemplo, às vezes a pessoa vem, que eu já vi muito, mas eu já fiz tal coisa e não funcionou. Não é que aquela terapia não tenha funcionado, talvez não tenha funcionado da forma com que você queria. A expectativa. Exatamente, a expectativa. Mas ela tenha mexido ali e já tenha dado uma encaixadinha. Aí vai chegar uma outra pessoa que vai dar uma martelada ali e vai encaixar melhor e o negócio vai funcionar. Aí a pessoa vai falar, mas a outra técnica que eu fiz foi muito melhor. Mas talvez se não tivesse feito a primeira, não teria dado resultado na segunda, né? É um conjunto. É um conjunto, exatamente. É o holístico aqui. Nós estamos aqui no Mente Holística, não é por acaso, né, Cecília? Que é o mesmo propósito da gente trazer aqui pessoas que, né, umas cuidam do corpo, outros da alimentação, ou do parte física, outra da alimentação, outra... Enfim, é esse o objetivo mesmo aqui. Assim, de um modo geral, né, eu acho que você deu uma geral mesmo aí no que é a microfisioterapia. E aí depois a gente vai deixar, obviamente, seu Instagram aqui e torcer para que as pessoas assim entendam, né, que é necessário às vezes buscar uma ajuda mesmo fora, um terapeuta, algum tipo de né, busca mesmo de auto-resolver, de se autocuidar, né? Porque tem muita gente boa aí. Sim, e eu tô vendo que essa microfisioterapia atrai, sabe? Dá vontade de ir lá deitar nessa maca. É ótimo. E é super gostoso, gente. Carinho, é um carinho. Não é? É lógico, é muito leve, né? Muito... É isso. Você quer deixar algum recado para a turma? É só olhar ali, ó. Aí me pegou de surpresa agora. Não, mas assim, de repente falar mesmo. Não, mas você já faz. Eu acho que eu falei assim tudo que eu precisava falar. Eu acho da importância de você cuidar do corpo como um todo, de você perceber que você tem um caminho para chegar num resultado, né? E não querer chegar no resultado espontaneamente, porque às vezes quando a gente entra no resultado espontaneamente, o nosso corpo às vezes nem está preparado para isso, né? É verdade. Então é um caminho para entender e desenvolver a cura ou a resposta com o que a gente quer. E eu acho que é importante a gente trabalhar essa questão assim de expandir as ideias para outros conhecimentos. É isso. Né? Ampliação de consciência. Exatamente.
É isso aí. Exatamente. Não, Mas é isso, tem muita coisa para falar da micro também, mas assim, eu acho que eu falei não, mas o se que você deu para quiser, entender. mas assim, deu, lógico, assim, eu acho que deu. Porque, como eu já falei, eu já vivenciei, né? Já tive uma experiência, mas se você tiver mais alguma coisa para falar, assim, que você acha relevante, estamos aqui. Não, mas eu acho que A é base isso. é essa, A né? base é essa, Ah, exatamente. Espero que tenha é, entendido um pouco melhor. com certeza isso aí vai dar muito legal, viu? Essa conversa nossa vai sair por aí e as pessoas vão entender. Vou lá na Cecília. Sim, Tá bom? Então, tá muito ótimo. obrigada, viu? A gente Obrigada, se vê, eu. né, por aqui, em Goiânia. A gente está, assim, espero realmente, né, que alcance, como a gente brinca aqui, mas é esse o objetivo mesmo, que Sim, alcance muito, sim. muito mais pessoas. É, exatamente. E assim, eu tô maravilhada com esse projeto, porque é justamente, eu acho que são fontes que a gente precisa acessar para entender um pouco mais, né, de todas as coisas legais, as terapias legais que existem, né, dentro do meio. É isso mesmo. Então tá. Então até por aí. Obrigada. Obrigada.